Fala meu querido, minha querida, tudo certo? Hoje a gente vai ter uma aulinha aqui no nosso canal sobre a Lei 1102, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Mato Grosso do Sul. Meu querido, minha querida, o negócio é o seguinte, a gente sabe que esse tipo de legislação a gente não tem tanto conteúdo aí, os alunos ficam um pouco carentes em relação a conteúdo dessas legislações mais específicas e considerando isso, considerando também que você tem a gente tem alguns concursos abertos aí, como por exemplo a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, resolvi trazer um vídeo aqui de questões, tá? Em parceria com o canal do Instagram Leia o Edital, né, que elabora questões sobre essas legislações, que é um canal de informação relacionado a concursos públicos do Estado de Mato Grosso do Sul, interessantíssimo. Então já vou deixar a dica aqui, né, já vou falar para você seguir o canal. E aí eu vou trazer, né, peguei aqui algumas questões produzidas por esse canal e a gente vai resolver elas utilizando as questões, é claro, que não é só para marcar o X no lugar correto, é utilizar as questões para que a gente faça uma revisão, para a gente compreender alguns pontos aqui do Estatuto do Estado de Mato Grosso do Sul, beleza? Pessoal, quando a gente fala de estatutos de uma forma geral, tá, do Estado do Mato Grosso do Sul, município de Campo Grande, a gente vai pegar uma correspondência em uma grande parte desses estatutos com a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, beleza? Mas é claro que você tem várias distinções aí. E o examinador sabe que o cara estuda aí Lei 8.112 e ele gosta muito de, muitas vezes, pegar justamente as diferenças que a gente encontra entre os estatutos estaduais e municipais com a Lei 8.112 e a gente vai, né, se atentar justamente para isso. É um assunto que cai lei seca, né? Você precisa saber o que está na legislação. E às vezes as pessoas acham que falar isso, né, isso aqui é lei seca, é só você ler a lei, né? Quer dizer que é um assunto que vai ser muito fácil, né? O negócio é o seguinte, não é um assunto de difícil compreensão e mesmo assim não é um assunto fácil. Como assim, professor? Porque é o seguinte, embora seja um assunto de compreensão tranquila, é fácil você entender o que está escrito ali, é tranquilo, os comandos são muito objetivos, a dificuldade muitas vezes aparece na extensão e na quantidade de detalhes que tem nessa legislação. Então, trabalhar esse tipo de legislação aqui por questões é um caminho muito interessante, porque você vai tá realizando um estudo um pouco mais ativo, já compreendendo, né, como é que isso pode ser cobrado e facilitando a sua compreensão e o seu aprendizado, beleza? E é isso que a gente vai fazer. Por meio das questões, a gente vai resolvendo elas e verificando os assuntos relacionados com cada um desses pontos. Maravilha, vou jogar na sua tela para a gente fazer aqui a primeira questãozinha, tá? Então, olha só, não esquece de seguir lá o canal Leia o Edital no Instagram, tá? Porque a gente vai estar produzindo bastante conteúdo relacionado a essas legislações, então fique esperto. No final do vídeo eu tenho uma informação, uma notícia importantíssima para você que precisa desse tipo de material específico aí, de legislações, principalmente relacionado ao estado do Mato Grosso do Sul, tá? Então fica até o final, não esquece também de deixar o curtir aqui no nosso canal. Maravilha, olha só. Então a primeira questão vai falar pra gente o seguinte, qual é a definição, ela tá perguntando, né, de servidor ou funcionário, né? E aí, pessoal, nós temos aqui basicamente alguns conceitos que a Lei 1102 traz pra gente. Um dos conceitos é o conceito de servidor ou funcionário. E é um conceito, galera, que é pertinente porque ele pode ser um pouco contraintuitivo, tá bom? Então, a lei no início dela aqui vai trazer pra gente basicamente 4 conceitos que a gente precisa se atentar. Então, antes da gente assinalar, vamos falar sobre eles, olha só. Então, ó, a lei traz pra gente aqui, logo no seu início, né, 4 conceitos que são pertinentes, beleza? E quais são eles, professor? Bom, o primeiro conceito é justamente esse que está sendo trabalhado na primeira questão, né? O conceito de servidor, tá? E a lei fala servidor ou funcionário, tá? Então ela traz o conceito de servidor ou funcionário, beleza? E professor, você chegou a comentar, né, que é um conceito um pouco contraintuitivo, né? Sim, porque quando a gente fala de servidor, geralmente a gente pensa que servidor é a pessoa que foi legalmente investida em cargo público, tá? O conceito aqui do Estatuto do Estado de Mato Grosso do Sul é um pouco diferente. Ele fala que servidor ou funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público ou também em emprego público, tá? Então eu não vou me aprofundar na possibilidade de você ter um emprego público dentro da administração pública estadual, autárquica ou fundacional. Não quero isso, não é a intenção, porque a intenção é a gente trabalhar como que de forma específica a legislação
traz pra gente e é isso que vai ser cobrado, tá? Então não vai ficar viajando aí nos termos que, no raciocínio, no pensamento. Não, vai pensar o seguinte, ó, servidor ou funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo ou emprego público. Onde, meu querido? Onde? No Estado do Mato Grosso do Sul, na administração direta, né? Também na administração autárquica ou fundacional, tudo bem? Agora, atenção, ele colocou aqui emprego público, mas não vai se aplicar, embora emprego público esteja presente em sociedade de economia mista e empresa pública, não vai se aplicar a empresa pública e estado de economia mista. Não é o conceito. Mas, professor, ele está falando em emprego público. Sim, meu querido, mas é encargo ou emprego na administração direta, autárquica ou fundacional. Fechou? Então vamos colocar esses aspectos aqui. Olha só, o conceito então está trazendo pra gente que servidor, bom, é a pessoa legalmente investida, então vou colocar aqui, ó, é a pessoa investida tanto em cargo, tá? Cargo público ou também emprego público, tá? Mas é a pessoa legalmente investida em cargo e emprego público onde? Essa é a grande questão, tá? Então ela tá investida em cargo ou emprego na administração direta, tá? Também nas autarquias, joia? E nas fundações, beleza? Então atenção, muito embora ele esteja aqui falando de emprego, a lei vai restringir ao não citar empresa pública e sociedade de economia mista aqui. E eu estou falando que é contraintuitivo porque ele está falando em emprego público. E pelo conceito da lei, servidor ou funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo ou emprego. Maravilha. Beleza. Qual o outro conceito que a lei traz pra gente, pessoal? O conceito de cargo público, tá? Então ela também vai trazer pra gente o conceito de cargo. E qual que é o conceito de cargo público, né? É um conceito que inclusive vai se relacionar com o conceito de servidor ou funcionário, porque é justamente o conjunto de atribuições que serão cometidas a um funcionário. Então, o servidor ou funcionário é a pessoa legalmente investida a cargo ou emprego, e o cargo é a pessoa, é o conjunto de atribuições e responsabilidades que são acometidas ao funcionário. Beleza? Então, olha só, quando ele fala de cargo, a gente fala que é justamente o conjunto de atribuições, que serão acometidas a quem? A um funcionário, evidentemente. Ah, beleza, professor. Então é um conjunto de atribuições que vão ser acometidas aos funcionários. É exatamente isso. Tudo bem. A lei ainda vai trazer alguns aspectos que tem muito cara de prova, pessoal, em relação a cargo público, beleza? Primeira coisa, como que esse cargo público, ele é criado, tá? E o cargo público, meu querido, ele é criado sempre por lei, tá? Então não tem esse negócio de criar cargo público por decreto, joia? É sempre por meio de lei. Beleza, professor? Esse cargo público ainda, ó, a lei vai falar que ele tem denominação própria, e também possui número certo, tá? Então, como você está criando o cargo por meio de lei, tá? Ele vai ter ali o número de cada um dos cargos. Tanto é quando você vai prover um cargo público, você é nomeado e vai tomar posse e vai ser investido, portanto, em um cargo que foi criado lá que tem uma numeração própria para ele. E tem a sua própria denominação também. Maravilha. Bom, é importante a gente ainda anotar que o cargo público, ele é pago pelos cofres públicos, tá? Pelos cofres públicos, evidentemente. Beleza. Professor, tem mais um conceito? Tem mais dois conceitos, pessoal, dois conceitos tranquilos. O terceiro conceito aqui que eu quero apresentar é o conceito de classe, tá? E o conceito de classe, ele é tranquilo, porque ele é basicamente a divisão básica, tá, da carreira. Então, você tem uma carreira, você tem um cargo público, ele é o conjunto de atribuições que são acometidas a um funcionário. Até aqui tudo bem. E aí você vai ter uma quantidade de cargos ali que podem ser organizados em carreira. E aí quando você organiza em carreira, pensa naquela estrutura organizacional mesmo assim, ó, tá? Quando você organiza em carreira, você tem as classes, tá? Que é justamente esse conjunto de cargos ali numa classe, tá? E aí quando o cara ele é promovido, ele sai de uma classe e vai para a classe superior. Então essa é a ideia de classe, é justamente a divisão básica
da carreira. Então, ó, divisão básica da carreira. Ah, beleza. E essa classe aqui, ela vai agrupar cargos de mesma denominação, né? Então, ela agrupa cargos de mesma denominação. Beleza. E por fim, também é um conceito bem tranquilo, o conceito de quadro, tá? E o quadro é justamente o conjunto de cargos e também funções. Joia? Então, pessoal, qual que é a diferença aqui básica entre quadro e classe, né? É que a classe, ela é a divisão básica da carreira. Então, você tem ali a primeira classe, aí depois você tem a segunda classe, aí você tem a terceira classe. Dentro de cada classe dessas aqui, ó, tem vários cargos, certo? E o quadro é o conjunto de tudo aqui, todos os cargos e funções. Maravilha. Então, são 4 conceitos aí que a lei traz pra gente. Conceito de servidor funcionário, conceito de cargo, conceito de classe e conceito de quadro. A primeira questão que a gente vai trabalhar é o conceito de servidor ou funcionário, tá? Então, olha só. Qual é a definição de servidor ou funcionário? Alternativa A, aquele que exerce função de chefia intermediária. Não, pessoal, não é aquele que exerce função de chefia intermediária. Na verdade, aquilo que envolve chefia intermediária, na verdade está dizendo respeito aqui à chamada função de confiança, beleza? E não a servidor ou funcionário. Alternativa B fala que é a pessoa legalmente investida em cargo ou emprego público da administração direta, autarquia ou fundação pública. Perfeito. Essa aqui seria a alternativa correta e é uma alternativa que deixaria bastante gente em dúvida, porque o cara vê emprego público aqui, ó, e ele não quer se remeter a servidor ou funcionário, ele quer se remeter ao chamado empregado público. Mas é desse jeito que a lei trouxe e é desse jeito que a gente marca a alternativa. Tá correta a alternativa B, portanto, tá? Alternativa C, indivíduo contratado temporariamente para serviços específicos, nada a ver com o conceito de servidor ou funcionário. Qualquer pessoa que trabalhe para o estado de Mato Grosso do Sul também nada a ver esse conceito aqui com o que a gente estabeleceu sobre servidor ou funcionário. Fechou? Maravilha. Bom, tá aí os conceitos que a gente esquematizou. É claro que as questões, elas servem justamente para a gente revisar, para a gente praticar e para a gente se remeter ao conteúdo do Estatuto e para esquematizar assuntos que são correlatos. Joia? Joguei aí também o artigo 3º trazendo todos os conceitos que o professor esquematizou ali para vocês, tá? Para vocês fazerem uma leitura, mas a gente vai passar agora para a questão de número 2, que vai falar o seguinte: o que são funções de confiança de acordo com a Lei 1102? Perfeito. Pessoal, eu já até tive a oportunidade de comentar com vocês que função de confiança você vai relacionar ao negócio lá de chefia intermediária. Mas considerando que agora ele está falando aqui função de confiança, é pertinente que a gente estabeleça uma distinção entre função de confiança e o chamado cargo em comissão. Existe uma distinção entre esses dois institutos aqui no Estatuto, tá? Então, olha só, vem comigo. A gente tem, de um lado, a função de confiança, tá? A gente tem a função de confiança, em que o seu conceito está previsto lá no próprio artigo 5º do Estatuto, beleza? E também temos o conceito que é relacionado ao chamado cargo em comissão, tudo bem? E o cargo em comissão tem o seu conceito previsto lá no artigo 4º, parágrafo 2º da lei. Tudo bem, professor? E qual que é o conceito aqui da chamada função de confiança? Eu quero que você relacione a função de confiança, você vai falar que a função de confiança, ela envolve atividade de chefia intermediária, tá? E, pessoal, a grande questão aqui de estudar o Estatuto é fazer essas relações. É você pegar conceitos como esse e relacionar com uma palavra de forma específica. Porque é justamente isso que te ajuda a acertar a questão. Como as questões são literais, não há necessidade de você querer decorar a primeira palavra até a última palavra de determinado dispositivo. Não, não é isso, cara. O negócio é você fazer relação de palavras para que você consiga relacionar uma coisa com a outra. Então, falou em função de confiança, vai lembrar de chefia intermediária, tá? Lembra também aqui, ó, que essa função de confiança, ela é de livre designação, tá? E dispensa.
é de livre designação e dispensa. Joia? Então, né, a autoridade que tem competente para atribuir uma função de confiança a determinado servidor, determinado funcionário, ela vai fazer isso de forma livre, está dentro da discricionariedade dela, né? É análise de conveniência e oportunidade para ela considerar quem ela acredita ter mais competência, quem ela acredita que vai gerar mais resultados. E ela vai lá e pode tanto designar, e da mesma maneira que ela designa de forma livre, que ela vai designar de forma livre, ela também tem a mesma liberdade para dispensar, joia? Independentemente de motivação, é aquilo que a gente chama de ad nutum, né? Fato é, função de confiança, a palavra é chefia intermediária e é livre designação e dispensa. E, professor, como é que a gente vai conceituar, ou melhor dizendo, quais são as palavras, né, que a gente vai relacionar com o chamado cargo em comissão, né? O cargo em comissão, a gente vai relacionar as palavras de atribuições de comando, tá? De comando, de direção, de gerência e de assessoramento. Maravilha? Lembrando também que o cargo em comissão também é de livre provimento. Joia? Beleza, professor. Professor, tem um negócio lá, né? Olha, o cargo em comissão, ele é declarado em lei de livre nomeação e exoneração. A autoridade vai escolher quem que ela quer. Já a função de confiança, ela é livre designação, mas tem que ser servidor efetivo. Ou seja, tem que ser servidor que foi habilitado em concurso de provas ou provas de títulos. De fato, é isso que está previsto na própria Constituição Federal, tudo bem? Só que o que eu quero te deixar a dica aqui é não ficar relacionando sempre com aquilo que a gente já sabe que está regulamentado na Constituição. Por quê? Porque isso aqui acaba enganando a gente. As questões relacionadas a esse tema aqui, elas são questões literais. E ela vai cagar se você conhece ou não o Instituto e toda a sua profundidade lá, previsto o que a Constituição Federal acha sobre isso ou não. Tá? O examinador não vai se atentar a esse aspecto, ele vai se atentar à literalidade. E a literalidade não é fácil, só que a gente esquematizando do jeito que está aqui é o que a gente precisa atentar ao que está aqui, não muitas vezes como é. Né? Então é isso que eu quero deixar para você. Eu sei que muitas vezes você tem conhecimento da distinção dada pela própria Constituição lá no artigo 37, de cargo em comissão, função de confiança, tudo mais, mas eu digo para nesse momento você, né, deixar esse conhecimento um pouquinho de lado, não completamente de lado, porque você usa ele dentro em questões de direito administrativo, né, mas deixa ele um pouquinho de lado para na hora de resolver e estudar questões do Estatuto, você estar especificamente atento àquilo que ele traz para a gente. Tudo bem? Maravilha! Bom, a gente então estabeleceu aqui a função de confiança e agora a gente vai para a questãozinha de número 2. O que são função de confiança? Ela fala. Tudo bem, a gente falei, olha, você vai se atentar aqui e vai relacionar a função de confiança à palavra chefia intermediária, né? Alternativa A, são atividades exercidas por servidores com qualificação especializada. Não, né? É de livre designação e dispensa. A B, são cargos em comissão com atribuição de comando e direção. Não, negativo, tá? Não é a mesma coisa. A função de confiança é distinta do cargo em comissão, tudo bem? E ele fala aqui, ó, atribuições de comando e direção. Realmente, comando e direção são relacionados a cargo em comissão, mas não se confundem. Alternativa C, são chefias intermediárias de livre designação e dispensa. Maravilha, essa alternativa aqui é a que está correta. Alternativa D fala que são atividades voluntárias, também nada a ver. Então, o que você deveria assinalar aqui é a alternativa C. Beleza, o esquema está aqui, tá? Os dispositivos legais também, e a gente passa para a próxima questão, para a questão de número 3, tá? Ela vai falar para a gente o seguinte: são os tipos de provimento de cargo público de acordo com a Lei 1102 de 1990, né? Pessoal, e aí ele vai falar para a gente efetivo ou temporário, comissionado ou temporário, temporário ou voluntário, efetivo e comissionado, né? E aí, galera, aqui a gente vai assinalar a alternativa D, previsto lá no artigo 4º do Estatuto. O negócio é o seguinte: o provimento, pessoal, ele pode se dar em caráter efetivo ou em comissão. Se o provimento, vamos supor que seja uma nomeação aqui, for para prover um cargo efetivo, então aquele cara vai ter que ter sido habilitado em concurso de provas ou provas de títulos. Agora, se for por um cargo comissionado, ali é de livre nomeação e exoneração, certo? Fato é que tanto o efetivo como o comissionado são servidores estatutários, e a gente percebe isso nesse momento.
Porque o comissionado, embora ele não tenha sido habilitado em concurso de provas ou provas de títulos, ele ainda assim tem os seus direitos, as suas obrigações, os seus deveres, pessoal, todos previstos na Lei 1102, no próprio Estatuto. E é claro aqui que eu estou falando de funcionários e servidores do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, a questão de número 3, a alternativa D de dado. Beleza? Então, aí os conceitos para vocês do artigo 4º. E a gente passa aqui, galera, para um momento muito importante da nossa legislação, tá? Que é o momento em que a gente vai falar das formas de provimento. Essa questão de número 4 aqui vai exigir que você conheça tão somente quais são as formas de provimento previstas na Lei 1102. É isso que ela vai fazer, tá? Só que a gente vai utilizar esse momento aqui para além de se aprofundar, para além de descobrir quais são as formas de provimento, para de forma geral a gente compreender quando que se utiliza cada uma dessas formas de provimento, tá? E o que são formas de provimento, professor? Como que a gente pode pensar, raciocinar isso? A gente pode raciocinar as formas de provimento como maneiras de movimentação do servidor, tá? Então, maneiras como que o cargo público ele pode ser provido, tá? Então, vamos supor que um cargo público esteja vago. E aí, realizei um concurso e vou nomear alguém para esse cargo. Esse cargo, eu vou prover ele por meio da nomeação. Vou chamar o cara para tomar posse e ser investido, mas o provimento é a nomeação. É a forma de provimento originária. Quando o cara vai entrar no serviço daquela carreira ali, ó, ele entra por meio da nomeação. É a forma de provimento originária. Tá? Mas pode ser que o cara, por exemplo, ele tenha passado por uma situação que tenha limitado a sua condição física e mental e que aquele cargo ali em específico não dê para ele continuar. Então eu vou ter que achar um outro cargo que seja compatível com as limitações dele. Aí achei outro cargo. Vou colocar aquele cara lá. Vai ser por meio da nomeação? Não, porque ele já foi originariamente provido, né? Então vai ser por meio do quê, professor? Vai ser por meio da chamada readaptação. Então as formas em que um cargo público pode ser provido, a gente vai falar aqui nesse momento. Joia? Além de falar quais são as formas de provimento previstas no Estatuto do Mato Grosso do Sul, vamos também falar quando que se utiliza cada uma delas, beleza? Porque a intenção é justamente essa. Vou jogar na sua tela para a gente começar a fazer esse trabalho. Então vamos jogar para cá, pessoal. Olha só, a primeira coisa, então ó, vamos colocar aqui, provimento, certo? A primeira coisa que eu quero te atentar é situações que não constituem provimento, que não são provimento. Ah, professor, por que você vai fazer isso, cara? Eu vou fazer, pessoal, porque são institutos que antigamente eram provimento, tá? Mas que foram extintos como forma de provimento. Então, porventura, o cara vai querer te enganar nesse aspecto, tá? Não são provimento. Primeiro, não existe mais esse negócio, tá, de ascensão. Ascensão não é forma de provimento. Também não é forma de provimento o chamado acesso e nem a transferência, tá? Isso aqui não é mais forma de provimento, não, beleza? E professor, por que você está ressaltando isso? Porque existem outros momentos da lei que você vai ver lá ascensão, né, acesso, né, por exemplo, o prazo para você entrar em exercício. Se o cara ele foi por reintegração, aí tem lá também acesso, só que você tem que saber que agora não é mais forma de provimento. A lei não se atualizou em ela toda, né? Por isso que eu estou falando. Beleza, professor. Então vamos lá. Agora, quais são as formas de provimento que estão previstas aqui no Estatuto? A primeira forma, né, que é justamente a forma originária de provimento, é justamente a nomeação, tá? O que é a nomeação, pessoal? É justamente a administração pública chamando o cara, né, para que ele ingresse no serviço público, para que ele tome posse, para que, portanto, ele assine o respectivo termo de posse concordando, manifestando a sua concordância com os deveres, os direitos e as responsabilidades que serão acometidas ao servidor, tá? A nomeação é a forma de provimento originária, é a administração pública chamando o cara, beleza? Então, olha só, o que a gente tem para anotar de informação sobre a nomeação? Primeiro, que ela é o chamado provimento originário. Além do provimento originário, eu quero que você lembre que a nomeação, pessoal, ela far-se-á, né, vou aqui me valer um pouco da minha mesóclise, ela far-se-á em caráter efetivo, tá? E aí, se for em caráter efetivo,
é porque o cara foi habilitado em concurso de provas ou provas de títulos, mas a nomeação também pode ser em comissão, tá? E ela vai ser em comissão se for para que um cargo comissionado seja provido. Beleza, professor? Maravilha. E o que a gente tem como a promoção, tá? Pessoal, a promoção, ela é o crescimento na carreira. Você pode pensar dessa maneira. É o crescimento na carreira. É a mudança, né? Que o cara, ele tá em determinada classe e ele é promovido para outra classe. Então, ele deixa vaga o cargo abaixo e acaba provendo o cargo superior, beleza? E é forma de provimento, portanto. Tá? E aí, os regulamentos, a legislação específica vai demonstrar, vai estabelecer como, quando, de que maneira que são realizadas as promoções, quais são os requisitos dela, né? Beleza, professor. Quais são as formas de provimento a mais que o Estatuto traz pra gente? Ó, temos também a chamada readaptação. Joia? E o que é a readaptação? A readaptação é a investidura em cargo que seja compatível. Então, vou colocar aqui, ó, que é a investidura em cargo compatível, mas é compatível com o quê? Com as limitações que o servidor público possa ter sofrido. Limitações, né, que podem ser limitações físicas ou limitações mentais. Joia? Ah, beleza, professor. Então quer dizer que o cara estava trabalhando ali e aí ele, por qualquer motivo que seja, sofreu uma limitação que ele não vai conseguir mais exercer aquele cargo em específico. Aí eu posso encontrar um outro cargo que seja compatível com as limitações que lhe acometeram e aí posso prover aquele outro cargo por meio da chamada readaptação. É exatamente isso. A gente tem que pensar que a readaptação, ela evita, por muitas vezes, né, uma aposentadoria por incapacidade permanente de forma precoce, tá? Ah, o fato do cara não conseguir exercer esse cargo não quer dizer que ele tem que ser aposentado, porque pode ter outro cargo que seja compatível. E aí a gente pode fazer a investidura desse cargo por meio da chamada readaptação. Então até agora a gente falou da nomeação, da promoção e da readaptação. Beleza. Além da nomeação, promoção, readaptação, temos também a chamada reversão, tá? Então temos aqui, ó, a reversão. A reversão, meu querido, você não tem como errar não, tá? Porque a reversão, você vai pegar esse V de reversão e lembrar de velhinho. Lembrar de velhinho para que você saiba que a reversão é o retorno do servidor que foi aposentado. Eu sei que não é todo servidor aposentado que é velhinho, claro que não, tá? Mas é fato que você vai conseguir lembrar, né? Você pega V de velhinho, opa, é o cara que era aposentado, e aí ele está retornando ao serviço público, beleza? Então a reversão é o retorno do servidor aposentado. A gente pode pensar assim, ó, reversão, retorno do aposentado. Ah, beleza, professor. Galera, isso aqui vai se dar preferencialmente no mesmo cargo. É uma diferença em relação à Lei 8.112, que vai falar que a reversão se dá no mesmo cargo. Aqui não, a reversão se dá preferencialmente no mesmo cargo, tudo bem? Mas aqui é só para a gente ter uma ideia geral, né? Por exemplo, a readaptação aqui no Estatuto também tem situações de readaptação provisória, tá? Antes de ter readaptação definitiva e tudo mais, beleza? Mas a gente só está tendo uma ideia geral aqui dentro desse contexto. E a gente continua, vamos falar aqui agora da reintegração. E quando que acontece a reintegração aqui no Estatuto, né? A reintegração, pessoal, também é o retorno, só que é o retorno do demitido, porque ele teve a sua demissão invalidada por decisão judicial ou decisão administrativa, porque foi anulada a decisão, por uma decisão judicial administrativa, a demissão dele foi anulada. Beleza? Aí ele retorna para a administração. Por meio do quê? Por meio da reintegração. A reintegração, sim, ela acontece no mesmo cargo que o cara estava anteriormente. Beleza? Isso porque, além dos dispositivos estatutários aqui, a própria Constituição Federal estabelece, né? Então essa é a reintegração. E aí, a gente ainda tem os dois últimos aqui, a gente vai falar sobre a recondução. Tá? E o que é, professor? A recondução. A recondução, meu querido, é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. Retorno do servidor, tá?
do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, beleza? Ah, beleza, professor. Mas por que ele está retornando por cargo anteriormente ocupado? É simples, meu amigo. Ele está retornando por cargo anteriormente ocupado por dois motivos. Ou porque ele não foi habilitado no estágio probatório, ou porque, tá, o servidor anterior foi reintegrado. Então você pensa na situação, o cara, ele é técnico da Secretaria de Educação do Mato Grosso do Sul, tá? E ele já está lá há 7 anos. Aí ele foi aprovado no concurso de analista da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. Foi para lá, só que ele não foi aprovado no estágio probatório. Quando o cara não é aprovado no estágio probatório, a regra é que ele vai ser exonerado, joia? Só que se ele não for exonerado, se ele era servidor anteriormente, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. Beleza? Então, você vê, ele era servidor e ele não foi aprovado no outro estágio probatório. Então, essa é a situação da recondução. A primeira delas, então, a recondução é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado ou por dois motivos. Por inabilitação do estágio probatório, tá? Ou porque o anterior foi reintegrado, ou por motivo de reintegração do anterior. Tudo bem? Ah, beleza, professor. E aí também, professor, tem um negócio de aproveitamento, né? Sim, o aproveitamento, pessoal, você só vai lembrar que nesse caso aqui é o retorno do disponível. É o retorno do servidor que estava em disponibilidade. Você tem várias situações em que o servidor ele vai ficar em disponibilidade. E aí, quando ele volta por meio do aproveitamento, beleza? Então, essas aqui são as formas de provimento. Tá? Eu utilizei isso aqui porque isso aqui resolve muita questão, cara. Ele vai chegar para você e, por exemplo, vai falar, olha, a reinvestidura do servidor que estava aposentado se dá por meio da readaptação. Mentira! Mentira! Se eu estou falando do retorno do aposentado, você lembra, V de velhinho, reversão. Ou ele vai falar, a volta do servidor em disponibilidade se dá por reintegração. Mentira! O servidor que estava em disponibilidade, ele vai prover o cargo por meio do chamado aproveitamento. E a reintegração se dá em relação ao retorno do servidor que foi demitido. Joia? Então isso aqui tem que estar no sangue, isso aqui mata muitas questões. Essa nossa questão aqui vai exigir para a gente que a gente assinale quais são as formas de provimento que estão previstas na Lei 1102, tá? E a alternativa A fala nomeação. Olha, nomeação realmente é forma de provimento, meu querido. Mas designação e contratação não são formas de provimento. A nomeação é forma de provimento, tá coisa linda. A promoção também é forma de provimento, fechou. Mas a exoneração é forma de provimento? Claro que não, tá? A exoneração, meu querido, é forma de vacância do cargo. A alternativa C fala nomeação é forma de provimento, readaptação também. A demissão é forma de provimento? Não, a demissão é forma de vacância. Logo aqui a gente ficaria com a alternativa D. Nomeação, verdade, é a forma de provimento originária, pode se dar em caráter efetivo ou para cargo em comissão. A promoção também é forma de provimento, porque é justamente o crescimento da carreira, né, entre os níveis. A readaptação também é forma de provimento, que é a investidura do servidor em um cargo compatível com as limitações físicas e mentais que o acometeram. A reversão também é forma de provimento, V de velhinho, é a volta do servidor que estava aposentado. O aproveitamento também é forma de provimento, é o retorno do servidor que estava em disponibilidade. A reintegração também é forma de provimento, é o retorno do servidor que teve a sua demissão invalidada por decisão judicial administrativa. E a recondução também é forma de provimento, que é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em duas situações. Ou porque ele não foi inabilitado no estágio probatório, ou porque o servidor anterior foi reintegrado. Coisa linda? Fechou? Maravilha! Então aqui a gente ficaria de fato com essa alternativa. Aqui o artigo 12, tudo bem? E a gente vai aqui para a nossa última questão. Olha só. Qual é o prazo para a posse do funcionário público após a publicação do ato de provimento, né? Pessoal, e o servidor, né? Existe aqui uma linha do tempo, que é a linha do tempo da sua vida, né, que passa aqui por muito estudo. Na linha do tempo, a parte mais cansativa eu nem estou colocando, né? Que é a parte pela qual você está passando. Mas você está estudando, está se dedicando, existe um motivo.
É porque um dia você vai abrir a prova e vão ter questões disso que a gente está falando aqui lá. E aí você acerta mais uma questão, mais outra questão, mais outra questão, um dia a sua hora vai chegar. E aí, meu querido, depois que o concurso for homologado, você vai ser nomeado, vai ser publicado lá no Diário Oficial a sua nomeação, meu amigo. E quando essa publicação acontecer, essa nomeação vai significar a forma de provimento do cargo, provimento originário. E o que vai significar mais especificamente? A administração pública chamando você. Tá me chamando, professor? Para quê? Para tomar posse, meu amigo. Então, depois da nomeação, ó, vem a posse, tá? Ah, maravilha. Professor, e depois que eu tomei posse, tá tudo lindo, né? Claro que não, né, meu amigo? Depois que estudou, depois que foi aprovado, depois que foi nomeado, depois que assinou, depois que realizou a assinatura do respectivo termo de posse, depois que tomou posse, vai começar a trabalhar, pelo amor de Deus, tem que trabalhar. E aí você vai entrar em exercício, tá? E a partir do momento que você entra em exercício, começa a contar o seu período do estágio probatório. E ao final, se for aprovado nesse período, né, você vai adquirir a sua grande e sonhada estabilidade. Maravilha, beleza, tá? Então, pessoal, quando a gente fala de nomeação, a gente já viu que é o provimento. Depois da nomeação vem a posse, mas tem um prazo para você tomar posse, né? Ah, é, professor? Tem? E qual prazo que é agora, ó? É o prazo de 30 dias. Ah, beleza. E pode ser prorrogado esse prazo de 30 dias, professor? Ou a lei não fala nada nesse caso? Claro que fala, tá? Pode ser 30 dias e pode ser prorrogado por mais 30 dias, joia? Lembra só uma coisa, meu amigão, que essa prorrogação aqui, tá? Essa prorrogação, ela se dá, tá? A requerimento do interessado, tá? Mas além do requerimento, tem que ter também interesse da administração pública. Ah, beleza, é meio que discricionário, né, professor? É isso, a juízo da administração pública. Ah, fechou, beleza. E depois que eu tomei posse, professor, você falou, né, que eu tenho que entrar em exercício, né? O que é esse exercício aqui? O exercício, pessoal, é o efetivo desempenho das atribuições, tá? A posse, ela se dá justamente você assinando o respectivo termo, aceitando com as responsabilidades, os deveres e os direitos, joia? E quando que se dá a posse, professor? É em qualquer ato de provimento? Não, tá? Geralmente, pessoal, a gente fala que só acontece posse na nomeação, tá? Só que aqui eu quero fazer uma observação especial, porque a lei, o estatuto aqui, pessoal, ele vai estabelecer a posse tanto no ato de provimento por nomeação, como também no ato de provimento, no caso da promoção, tá? Então, nesses dois atos de provimento, a gente vai ter a posse, beleza? E aí, professor, quando acontece a posse, né, tem um prazo para entrar em exercício, né? Sim, tá? E o prazo para você entrar em exercício, pessoal, também aqui, ó, é o prazo de 30 dias, mas não vai esperar tudo isso não. Logo depois você já entra em exercício. Ah, professor, entendi. Professor, e são 30 dias, mas esse prazo aqui, eu posso não me valer dele? Pode. Inclusive, a própria administração pode não se valer, porque a lei diz o seguinte, ó, prazo aqui é de 30 dias, mas esse prazo pode ser reduzido, tá? Ele pode ser reduzido. Então, deixa essa anotação aqui. Ah, fechou. Tá? E quando que vai dar esses 30 dias, pessoal? Eles contam do quê? Ué, pessoal, 30 dias de exercício conta da posse. Tá? Ou conta, no caso, de remoção, de reintegração. A reintegração não é forma de provimento, professor? É. Mas aí você não tem que entrar em exercício depois que você foi reintegrado? Tem, professor. Em quantos dias? Em 30. Em 30. Então também nas outras formas de provimento aqui tem o prazo de 30 dias para você entrar em exercício. Ah, coisa linda. Tá? E aí, professor, vai ter o período de estágio probatório, né? Sim. O período de estágio probatório, ele vai ser o período de 3 anos, tá? Muito embora a lei ainda fala em 2 anos, a própria Constituição e o próprio regulamento, o decreto que regulamenta aqui o estágio probatório, ele fala em 3 anos, tá? E é o que a gente vai precisar levar para a prova. A não ser que esteja falando uma questão muito literal e não tenha uma alternativa melhor. Aí você pode até marcar 2 anos. A regra é que você vai buscar 3 anos. Ah, fechou. Professor, e se o cara não tomar posse no prazo correto? Se ele não tomar posse, pessoal, presta atenção, não há que se falar em exoneração, tá? Porque a exoneração, ela se dá em relação ao servidor que já foi investido. E para o cara ser investido, ele tem que ter tomado posse. Se ele não tomou posse, ele não vai ser investido. Ah, tá. E então, se ele foi nomeado e não tomou posse, o que vai acontecer? O ato de nomeação vai ser considerado sem efeito. É só isso. Agora, se o servidor foi nomeado, ele tomou posse e ele não entrou em exercício, aí sim, aí eu vou falar que o servidor, então, ele vai ser
exonerado do cargo, tudo bem? Ah, beleza, fechou então. Então a questão fala qual é o prazo para a posse após a publicação do ato de provimento, gabarito aqui, a alternativa B, mas essa linha do tempo, né, pessoal, ajuda a gente bastante a trabalhar e a revisar todos os pontos, né? A gente faz isso, utiliza a questão para revisar um aspecto específico e para a gente se aprofundar em pontos em que o professor está analisando e está verificando que podem ser cobrados na sua prova. Tudo bem? Beleza, professor. Professor, né, onde que eu acho mais questões? Pessoal, ó, eu fiz aqui uma parceria com o canal do Insta, Leia o Edital, tá? Que é um canal excelente de notícias e é um canal que já produz material de questões dessas legislações que a gente sabe que os grandes cursos deixam vocês abandonados em relação a essas legislações, né? E aí, se você não acha questões, são poucas questões, fica um negócio difícil de estudar, só leitura seca, né? Então, o que eu fiz? Sabendo que o canal já vende as questões, nós fizemos uma parceria, tá? Numa situação em que o canal produziu as questões e eu vou resolver as questões em um curso de resolução de questões. Dessa maneira, a gente utiliza as questões para revisar os pontos e o professor sempre se atentando em questões que são distintas à Lei 8.112, porque sei que o cara gosta de cobrar esse tipo de diferença. Tá? Então, por meio das questões, por meio desse curso aqui de questões, você vai conseguir ter uma revisão completa, né, do estatuto, tudo bem? De forma pontual, visualizando, né, com o meu conhecimento de estatuto, né, porque, pô, eu dou aula, eu já dei aula em quase todos os estatutos dos estados do Brasil inteiro, tá? Uma grande parte eu já ministrei aula, né, inclusive estou realizando gravação também do estatuto do estado de Minas Gerais, então eu tenho um conhecimento muito bom daquilo que o examinador gosta de cobrar. Então, por meio dessas questões, eu pego uma questãozinha aqui e utilizo de pretexto para analisar outros pontos com vocês e para a gente se aprofundar no conteúdo e ficar um pouco mais fácil a absorção. Tá? Se você tem interesse, a gente vai lançar todas as informações em breve. Montamos, na verdade, já um grupo no WhatsApp aqui, tá? Onde a gente vai divulgar essas informações e todo mundo que estiver nesse grupo específico vai ganhar um desconto bem legal que apareceu a partir do nosso vídeo aqui. Tudo bem? Então, não deixe de aproveitar. Tá? Entre ali, aguarde que em breve a gente vai lançar o curso com um desconto bem legal para vocês, resolvendo muitas questões do estatuto e fazendo um material bem legal, bem interessante para que você consiga se preparar de forma mais eficiente. Qualquer dúvida já sabe, meu querido, o professor está sempre à disposição, não deixe de deixar o curtir aqui, tá? Que ajuda bastante e fortalece. Um abraço, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.